A finalidade desse tutorial, então, é dar uma explicação de como é o fluxo de trabalho da PNAD na agência, especificamente na agência de São Miguel do Oeste. Cada agência de IBGE tem a sua forma de se organizar. Existem alguns procedimentos que são padrão, que envolvem os sistemas, o CIDC, o DMC, enfim, né, etc. E alguns que são locais, né, a forma de gerenciamento e tudo mais. Então esse aqui é especificamente para a nossa agência aqui de São Miguel do Oeste, e a finalidade desse vídeo é que fique disponível para quem quiser entender. Talvez ao longo da história algumas coisas fiquem diferentes, se for necessário a gente refaz, mas no momento é assim que funciona. Então, a primeira parte do fluxo inteiro, ela acontece com o recebimento da amostra do próximo trimestre. Então, quando a gente encerra a coleta de um trimestre, um pouco antes, a gente recebe a amostra dos setores, e que diz, ó, no próximo trimestre serão esses setores nessa semana. E isso vem por e-mail e vem para a chefia da agência, a chefia substituta e para o SCQ. E aí esse e-mail, para exemplificar, nesse formato aqui. Então aqui a gente recebeu 5 de setembro de 2025, né, bem antes do encerramento do trimestre, a amostra do quarto trimestre. E a amostra vem dessa forma, bastante desordenada. Então a gente precisa fazer alguns trabalhos aqui, porém isso quem faz é a chefia da agência ou alguém da supervisão, né, na agência. Então a gente vai filtrar lá só o que é de São Miguel, vai organizar por mês e por semana. Então isso é o recebimento da amostra que consta aqui. E quem faz isso é quem está na chefia ali, na supervisão da pesquisa. Segundo passo, isso também é feito pela chefia da agência, pela supervisão, que é a inclusão no calendário. Então aqui na agência São Miguel do Oeste a gente usa um calendário para organizar a PNAD. E aí aquilo que está lá a gente traz para cá agora de forma organizada. Então a gente vem semana por semana com o número da entrevista, o período da entrevista aqui em cima, a data de fechamento de cada mês, né? E também a parada técnica. Então aquela amostra vem para cá. Então na primeira semana de outubro um setor rural, na segunda semana 2 setores rurais e assim por diante. Então a gente traz de lá para cá. Esse é esse passo, o segundo passo. Depois disso, o terceiro passo também ainda é feito pela supervisão, pelo chefe da agência, enfim, né? Que é a inclusão disso tudo na planilha da PNAD. Então a gente tem uma planilha da PNAD que tem onde a gente inclui. Aí nessa planilha, quem estiver assistindo ainda não ter contato, em breve vai ter. Nessa planilha a gente inclui os setores, né? As UPAs, os setores, enfim, e as entrevistas, né? Então aqui não é mais por setor, é por entrevista. Então cada entrevista vai ter uma linha e aí tem as suas respectivas informações. Então mais para frente a gente faz um vídeo, um tutorial falando especificamente sobre a planilha. Mas aqui a gente distribui cada entrevista para uma pessoa, fica mais fácil de se organizar, a gente consegue imprimir a listinha por aqui, gerar o KML, conferir o andamento da pesquisa e tudo mais. Então a gente se organiza por aqui. Então esse é esse passo aqui. Depois disso, a gente inicia o trimestre da coleta. E aí, toda semana a gente faz uma reunião, de preferência na quinta-feira, mas a gente ajusta sempre que possível. Às vezes a gente não consegue reunir para fazer, mas a gente tem a intenção de que toda quinta-feira a gente faça uma reunião. Nessa reunião a gente sempre trata das pendências para ver o que precisa para fechar a semana e também conversa sobre a semana seguinte. Então a gente faz uma reunião na quinta-feira, define que equipe vai para que setor, como é que vai ser feito. E aí a partir daí a gente tem duas etapas no fluxo.
Uma delas acontece na planilha e outra acontece no SIGC. Então vamos começar pela planilha. Então na planilha o supervisor definiu lá, o setor tal vai ser fulano e ciclano. Aí ele vai lá, vai avaliar de que forma fica melhor a distribuição nessas entrevistas e aí vai fazer a distribuição na planilha. Então vai vir aqui na entrevista, selecionar o entrevistador e aí está feita a distribuição. Depois de ter feito essa distribuição, aí a planilha está pronta para a geração da listagem. Então isso aqui é um passo que a gente fez aqui na própria agência mesmo, né? Então a gente seleciona lá o setor. Qualquer um consegue gerar essa listagem para a gente ir a campo, vem com as observações, tudo. E ele sempre vai aparecer todas as amostras, né? Então a última, sempre, a que está em coleta, sempre vai ser a mais de cima, né? Porque teve uma seleção que começou em 2021, no mês 4, outra 22, mês 7, outra 23, mês 10, e a última seleção, que está na quarta entrevista, começou em janeiro, né? A gente está agora indo para outubro. Então vamos pegar outro setor aqui só para olhar. Esse aqui é a primeira seleção. Então eu selecionei, ele já vem com as observações e tudo, só mandar imprimir, já vai ter todas as informações. Em outro momento a gente pode falar melhor sobre isso, né? Mas aqui já vai constar quem é o entrevistador, a situação anterior de cada entrevista, se foi realizada ou não, o contato, enfim, né? O endereço e as observações, que são bastante úteis na hora de fazer a entrevista. Depois de feito isso, esse setor que está selecionado aqui, é possível gerar o KML aqui na própria planilha. E o passo é o seguinte: está selecionado o setor lá, baixo aqui como TSV, abro os downloads e edito o nome, pode ser o número do setor, o mês, sei lá. Importante, sempre tem que mudar a extensão para KML. Se a extensão não estiver aparecendo, tem que ajustar a configuração aqui do visualizador de arquivos, né? do explorador de arquivos. Então mudei para KML, vai dar uma mensagem ali e vai mudar. Então quando eu abrir esse KML, ele vai abrir e já pode ser enviado para a equipe que vai fazer a coleta. E ele já vai vir com o número da entrevista e o nome da pessoa de acordo com o que foi distribuído lá na planilha. Então aqui a gente já matou a distribuição das entrevistas, a geração da listagem para impressão, gera uma e imprime, né? Que é aquele passo anterior ao KML que eu fiz agora, e aí a geração do KML. Depois disso, aí a gente vai lá para o fechamento semanal, né, em relação à planilha. Então tem que atualizar a planilha e tudo mais. Então vamos seguir o outro fluxo aqui. Aí o que é? Foi feita a distribuição, feita a atualização na planilha, aí a gente precisa distribuir isso lá no SIGC. Então o supervisor vai entrar no SIGC, no momento necessário vai ser orientado como fazer isso, né, localizar as entrevistas e atribuir aos entrevistadores. Baixamos, comunicamos o DMC, baixamos as entrevistas, aí a gente tem a coleta, né? Que aí é assim, ir lá a campo, localizar o meu domicílio, fazer a entrevista, né? Nada de muito exorbitante. Quando a gente faz a coleta, existem dois caminhos, e o primeiro deles é o ideal, né? Que a entrevista foi realizada. Então, se a entrevista foi realizada, foi lá, tinha morador, o morador estava em casa, enfim, foi feita a entrevista, a gente volta para a agência e já atualiza a planilha. E atualizar a planilha é o quê? Vamos voltar para a planilha aqui. Atualizar a planilha, aí a própria pessoa que foi lá e fez a entrevista, vou pegar uma minha aqui, vai lá, ó, fiz, realizado. Isso aqui já atualiza
os relatórios e tudo mais. E a gente sempre anota também a data em que foi finalizada a entrevista, né? Ou que foi feita, ou que foi feita a última tentativa, enfim, né? Só para a gente ter esse controle também. Então fez, vem aqui e atualiza. Esse é o passo que tá descrito lá. Atualizou a planilha, comunica o setor, aí esse setor comunicado, essa entrevista, enfim, comunicada, ela vai para o SIGC, o SCQ ou alguém, ou o chefe da agência, ou outro técnico vai lá liberar para codificação, fazer a codificação e aí fechou. Depois de codificada, a entrevista está finalizada e aí a gente faz o quê? O fechamento semanal, que entra lá naquela reunião no início, nas pendências, né? Como a gente falou, como eu falei antes. Então aqui, nessa reunião, a gente também trata dessas pendências da semana. Ah, falta o quê? Falta isso, isso e aquilo, para a gente tentar evitar de deixar a pendência para a semana seguinte, porque vai acumulando para o fechamento mensal. Então esse é o fluxo quando a entrevista é realizada. Então lá atrás a gente distribuiu no SIGC, veio para a coleta, foi realizada, veio, atualizou a planilha, comunicou, o supervisor codificou, fechou. Segunda situação, uma entrevista não realizada. Então, veio no DMC, fui lá e aí não consegui fazer. Aí tem duas situações diferentes. No caso da entrevista ser vaga, uso ocasional, recusa, inexistente, alguma coisa nesse sentido, aí tem que coloca lá a tentativa e coloca. E aí existe a necessidade institucionalizada pela supervisão da pesquisa lá de Florianópolis, né, de que a gente vá, ou os SCQ, ou um técnico, ou o chefe, enfim, que vá lá e faça uma verificação dessa entrevista só para confirmar se realmente o colega foi lá e identificou o domicílio certo e se a situação era essa. Não é uma orientação, é uma determinação, então a gente tem que fazer. Né? Então não é por desconfiança, não é por nada, é simplesmente pelo fato de que está determinado e tem esse passo para ser feito. Então foi lá, verificou, se tiver errado a gente corrige, errar é normal, acontece, fazer o quê, né? Mas se tiver tudo certo, vem para o fechamento, não foi possível fazer entrevista. Interfere no aproveitamento, mas paciência, né? A segunda situação dos domicílios não realizados, né, das entrevistas não realizadas, é o tal do morador ausente, ou também chamado como domicílio fechado. Esse caso tem morador, mas tu foi lá, não achou o cara porque ele trabalha, ou porque ele está viajando, ou não sei. Então, nesse caso, o próprio entrevistador precisa retornar ao domicílio em horários diferentes, precisa ligar, precisa perguntar para o vizinho, precisa descobrir um telefone. O nosso trabalho é um trabalho que é resolutivo, é encontrar a solução. Então, não é, eu fui lá e bati e tá. Não quer dizer que a gente vai conseguir de qualquer jeito, mas a gente tem que tentar, tem que ir atrás, tem que buscar, tem que pesquisar. Então a nossa função é essa, é correr atrás. Então fui lá, não tinha ninguém. Já fiz. Não, não é isso. Fui lá, descobri, perguntei para o vizinho, perguntei para o outro, descobri o número da mãe, descobri o número, descobri onde ele trabalha. Então a gente tem que investigar até descobrir que hora que está em casa, se não puder ir, vai outro, mas a gente vai atrás até encontrar uma forma de realizar a entrevista quando for possível. Em alguns casos vai acabar ficando fechado, né? Por exemplo, foi viajar, às vezes para longe, vai demorar para voltar. Infelizmente, às vezes não tem o que fazer, mas muitas vezes tem o que fazer. E aí a gente vai, se for possível fazer, a gente faz, se não, vem para o fechamento semanal. Então, o fechamento semanal, agora indo para o finalmente aqui, é o quê? É lá no encerramento da semana a gente vê o que falta e tentar arrematar sempre a semana, não deixar a entrevista de uma semana passar para outra. Se acontecer, existe o fechamento mensal. Esse aqui é mais rígido. Por quê? Porque o fechamento mensal ele é um fechamento do banco mesmo, né? Então, depois que fecha o mês, a gente não consegue mais fazer entrevista daquele mês, né? A semana ainda é um pouco flexível, embora a gente tenha que cuidar para não flexibilizar demais. O mensal aí não tem o que fazer. Então, o que a gente faz? Vamos fechar a coleta do mês de outubro, das 4 semanas.
ficou alguma pendência da primeira, da segunda, da terceira, ou às vezes da quarta, que é a mais recente, a gente corre atrás até conseguir fechar o nosso percentual. O aproveitamento estabelecido pela supervisão é 90%, e a gente vai atrás de 90%, se for possível, até um pouco mais, né? Então a gente tem esse espírito aqui na agência. Fechamento mensal, mês a mês, né? Então cada mês do trimestre, primeiro, segundo e terceiro. E quando se encerra o trimestre, os 3 meses do trimestre, aí a gente tem duas situações. Quando a gente tiver coletado a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta entrevista, o setor vai voltar, as mesmas entrevistas vão voltar e vão dar um passinho para frente. Então, se eu fiz a terceira entrevista, ele vai para a quarta. São 5 entrevistas no domicílio a cada 3 meses, né? Então, quando a gente faz a primeira, passa para a segunda, terceira, quarta, quinta. Então, sempre for de primeira a quarta, ela vai continuar, vai voltar na planilha lá para o próximo, e a gente já sabe. Quando é a quinta entrevista, aí a gente tem umas duas situações possíveis. Porque a quinta entrevista seria a última entrevista naqueles domicílios selecionados. Então eu fiz a quinta entrevista, o que pode acontecer? Pode ser que esse setor saia da amostra. E aí ele não volta mais lá na planilha, né? E aí é o fim da amostra nesse setor. Se entrar outro, vem outro. Se não, um setor a menos. Mas geralmente entra algum, né? A amostra ela não é por agência, ela é por estado. E Brasil e estado, né? Então pode ser que saia um setor de São Miguel e aumente um lá em Canoinhas, né? Ou vice-versa, pode ser que saia um setor de Canoinhas e entre um em São Miguel. Mas, enfim, se está na quinta entrevista, pode ser que o setor não volte mais. Isso depende lá da seleção amostral, né? Ela tem algumas explicações no manual, mas elas são um pouco complexas, não cabem aqui nesse vídeo. E a segunda situação é quando o setor permanece. Então, a gente fez a quinta entrevista e o setor não sai da amostra, ele continua. Mas aí o que a gente faz? A gente vai ter que selecionar uma nova amostra. Então, esses domicílios que a gente visitou agora, esses domicílios vão sair dessa amostra e vão entrar outros 14. Eu digo 14, mas é 14 se tiver ainda disponível. Quando todos os domicílios do setor já foram visitados, aí pode ser que tenha menos que 14, porque só sobrou 4, 5, 10, enfim. Então pode acontecer de ter uma amostra menor. Mas se não, o normal é o quê? Quinta entrevista, não saiu, permaneceu, sai os 14 entrevistas, entra outros 14 domicílios. E aí para fazer a coleta, o que a gente tem que fazer? A gente tem que atualizar o CNF desse setor. Desse e também dos novos, né? O CNF é a listagem dos endereços. Então a gente vai passar no setor, endereço por endereço, vendo o que é casa, o que é estabelecimento, e nas casas, casa, apartamento, enfim, né, nos domicílios, verificando se tem morador ou não. Então essa atualização é um outro passo, né, gera um outro fluxo aqui, né, que o nosso foco é a penagem, mas ela antecede a seleção da amostra. Então lá a gente coloca todos os domicílios que têm morador, eles podem ser selecionados para a amostra. Então daqui ele volta para o início. E aí ele vai entrar na amostra porque ele permaneceu, não saiu, né? Então o que volta para a amostra lá em cima? Tanto as entrevistas que tem de 1 a 4, quanto a nova seleção. E volta aqui para o início e começa tudo de novo um trimestre. Então o trabalho é por trimestre, tem o fechamento mensal, semanal, mensal, enfim, né? Mas o fluxo é esse aqui. Esse PDF vai estar disponível ou em PDF ou no próprio Teams para todo mundo na agência. E é legal ter e ver e entender o fluxo, porque aí facilita o entendimento básico assim do fluxo do trabalho, né? Não só ir, veio uma entrevista, fui lá e fiz, né? Entender o fluxo como um todo. Então é interessante ver e rever ele e reassistir o vídeo quando ficar alguma dúvida em relação a algum procedimento.